Quando Jesus disse assim na mesa da Santa Ceia: o traidor está comigo à mesa, ele não fez isso para condenar, para apedrejar, para sentenciar Judas, não. Ele fez isso para dar a ele e aos outros dois uma chance de se arrepender. Na realidade, estavam com Jesus naquele dia 3 pessoas que iriam entristecê-lo. Um iria entregá-lo na mão dos inimigos. O outro iria duvidar dele. E o outro ia negá-lo depois de tudo que fez por ele. Se você lê na Bíblia, pessoalmente, dentre os 12 discípulos, só por quem Jesus mais fez, humanamente falando, foi por Pedro. Curou a sua sogra, tirou da miséria numa pescaria multiplicada, o fez andar por sobre as águas e o livrou da tormenta. Depois ele afundou porque tirou os olhos de Jesus e ele negou. O outro ouviu de Jesus 500 vezes, mas em particular 3 vezes. Por 3 vezes Jesus reuniu seus 12 discípulos e disse assim: é chegada a hora em que eu, o Filho do Homem, serei entregue na mão dos homens para ser crucificado, morto e sepultado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele fez isso 300 vezes, mas em particular para os 12, ele fez isso 3 vezes. Por que Tomé duvidou? Ele não precisava ter visto Jesus para acreditar nisso, principalmente porque Jesus disse isso para ele 3 vezes. E ainda assim ele duvidou. Então quando Jesus disse: o traidor está comigo à mesa, ele não estava apedrejando ninguém. Ele estava dando àqueles que estavam já com seu coração sujo, prontos para o mal, uma chance de se arrepender. Os 2 humildes ficaram ali quietinhos na dele. Mas Judas se levanta e diz assim: está falando comigo? Agressivo. Está falando comigo? Jesus vira para ele e diz assim: tu dizes. Em outras palavras, a carapuça serviu? Então vai, sai e faz o que você tem que fazer. E o resto da história você já sabe. Ele vai, entrega Jesus nas mãos dos inimigos, mas depois, pesado em sua consciência, ele entra em desespero e se suicida, perdendo a sua salvação. Eu não estou julgando, é porque a Bíblia diz que os suicidas não verão a Deus. Em suma, ele morreu sem salvação. Ele foi para o inferno. Mas você sabe por que ele foi para o inferno? Não foi por causa do pecado em si, foi por causa do orgulho. Orgulho que já se notou nele, como? Pelo lugar onde ele sentou na mesa. Aquele quadro, a Santa Ceia, quem conhece? É mentira. Olha para mim, aquilo é mentira. Olha para mim, aquilo é mentira. Não existia mesa naquela época daquele jeito. Você sabe como é que era a mesa? A mesa eram grandes almofadões no chão. É como se fosse um tapete bem grande enrolado. E ela ficava no formato, é como o do nosso altar aqui, ó. Só que ela fechava para cá e para cá. E as pessoas não sentavam, elas ficavam assim, ó. Deixa eu mostrar para você. Nessa posição. E elas iam comendo assim. Comendo e bebendo de lado. Olha que coisa forte. Quando Jesus diz assim: o traidor é aquele que vai colocar a mão no prato comigo, ali ficou claro que Judas estava com problema. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que na ceia o apóstolo João estava reclinado com a cabeça no peito de Cristo. Para alguém colocar a mão no prato tinha que estar muito próximo. Se João estava com a cabeça no peito, Judas estava atrás. Você vê, quando a pessoa está mal, só ela acha que ninguém vai perceber, mas ela dá sinais. Você sabia disso? Que quando uma pessoa está mal, mas mal mesmo, espiritualmente falando, ela dá sinais. E o primeiro grande sinal que ela dá, seu orgulho. Ela não ouve ninguém, ela não respeita ninguém, ela não atende ninguém, e ela se julga superior às demais. Resultado, Cristo sentou no lugar da segunda pessoa mais importante da casa, porque se sentava na mesa de acordo com o lugar de importância naquele ambiente. Se João estava à frente dele, no lugar da terceira pessoa e ele aqui,
Judas estava atrás dele no lugar do primeiro. Ali ele já deixou claro que estava com problema. Quando ousou sentar, tomar na mesa o lugar da pessoa mais importante da casa. Você vê como é que ele estava com problema? Ele era orgulhoso. E o orgulho mata. Amém? O orgulho mata. E o pior é isso, não mata o corpo, mata o espírito, mata a alma, mata o bom relacionamento com Deus. Você vê que ele sentou no lugar da pessoa mais importante da casa. Ô bichinho arrogante, orgulhoso. Porque pior do que o teu erro é a tua vaidade. Aliás, nenhum pecado acontece antes do orgulho. Caiu em adultério, caiu em prostituição, roubou, mentiu. Creia, muito antes disso, a pessoa já caiu no pecado do orgulho, porque o orgulho tira a dependência para com Deus. Você vê que quando a pessoa é orgulhosa, ela não ora, ela não jejua, ela não lê a Bíblia. É aquilo que o Bispo Macedo falou do automático. Ela vai no automático, porque de alguma maneira o diabo faz ela acreditar que depois de 2, 3, 4, 5 anos de igreja, às vezes obreira, pastor, bispo, ela já chegou no topo. Então ela não precisa mais se blindar, ela não precisa vigiar, ela não precisa ter cuidado com o que fala, com o que vê, com o que sente, com o que ouve. Ela já não filtra mais nada. Ela vai no automático. O orgulho tira a dependência para com Deus, porque o orgulhoso, ele não sabe diferenciar o que é segurança de autossuficiência. E ele começa a achar que é alguma coisa. E quando você começa a achar que é alguma coisa, se prepara, porque vais tomar uma senhora rasteira.